Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Irã e a aula de hoje é a continuação da revisão para a avaliação trimestral. Na figura, ABCDEF é um hexágono regular e a distância do vértice D à diagonal FB é igual a 3. A área do triângulo assinalado é... Bom, então nós já falamos que um hexágono regular ele pode ser decomposto em 6 triângulos equiláteros, e esses triângulos possuem o lado com a mesma medida que o lado do hexágono. Então, se eu disser que o lado do hexágono é 2x, o triângulo equilátero tem 2x de lado. E como nós já vimos também na aula anterior, aqui você tem duas alturas. A altura deste triângulo equilátero de cima e deste outro triângulo equilátero. Portanto, divide a base ao meio. Quer dizer, o lado é 2x, esse pedaço, portanto, mede x, metade de 2x. Então, a distância desse vértice até a diagonal é 3x. E como diz o enunciado, igual a 3. Se 3x é igual a 3, x é igual a 1. Então, já sabemos o valor de x, sabemos também a medida do lado do hexágono. E sabendo a medida do lado do hexágono, que são duas unidades de medida, também sabemos do triângulo equilátero. Bom, para facilitar a nossa vida, nós podemos imaginar assim, ó, esse triângulo equilátero daqui de cima foi dividido ao meio e o de baixo também. Quer dizer, se eu pegar este pedaço e transpor para cá, esses dois pedaços verdes formarão um triângulo equilátero de lado 2x. Então, a área do triângulo verde é a área de um triângulo equilátero de lado 2. Então, quadrado de 2, raiz de 3 sobre 4. A área do triângulo verde é a raiz de 3. Portanto, letra A é a nossa opção. O quadrilátero ABCD foi dividido em duas regiões, a região P e a região Q, conforme mostra a figura, sendo a região P a forma de um triângulo equilátero, com área 9 raiz de 3 km². A razão entre as áreas das regiões Q e P nessa ordem... Bom, então vamos lá. Temos um triângulo equilátero e sabemos a área dele. Então, L2 raiz de 3 sobre 4 é 9 raiz de 3. Podemos simplificar raiz de 3 com a raiz de 3. Então, L ao quadrado vai ficar 4 vezes 9. L, portanto, é 2 vezes 3. O lado do triângulo equilátero é 6. Já que o lado do triângulo equilátero é 6, por que nós fizemos isso? Para tentarmos descobrir a área do triângulo Q, né? E vamos descobrir, por conta desse 6, o valor daquele cateto x. Usando o quê? Usando cosseno. Cosseno de 60, cateto adjacente, dividido pela hipotenusa. E o cosseno de 60 é 1 meio. Então, 1 meio é x sobre 6, x deu 3. Claro que nós podemos calcular também a medida do cateto CD, usando o seno, mas não há necessidade. Temos uma fórmula de área de triângulo que diz que a área do triângulo é o produto dos lados, né, vezes o seno do ângulo formado por eles dividido por 2. Então, a área Q vai ser 1 meio de x vezes L multiplicado pelo seno do ângulo formado por eles. Então, é 1 meio de 3 vezes 6 vezes raiz de 3 sobre 2, que é o valor do seno de 60. E aí chegamos que a área do triângulo Q é 9 raiz de 3 sobre 2. Ele quer a razão da área Q com a área P. Então, 9 raiz de 3 sobre 2 dividido por 9 raiz de 3. Vamos simplificar, vai dar 1 meio. Uma outra maneira de pensar seria a seguinte, que você tem aqui nesse triângulo BCD, metade de um triângulo equilátero, porque se você prolongar aqui o lado BC, né, você vai ter aqui, ó, formando aqui
um lado, né, vamos dizer assim, prolongando uma medida igual a x, esse ângulo também seria de 60 graus, e aí você teria um triângulo equilátero igual ao da área P, só que você teria só metade dele. Então, ficaria direto, né, imediatamente você veria que a área desse triângulo é metade da área deles. Então, a razão, sim, é 1:2. Um triângulo equilátero possui perímetro P em metros e área A em metros quadrados. Os valores P e A variam de acordo com a medida do lado do triângulo. Desconsiderando as unidades de medida, a expressão y igual a p menos a indica o valor da diferença entre os números p do perímetro e a da área do triângulo. O maior valor de y é... Bom, então, já que é um triângulo equilátero, o lado vamos considerar que seja L, perímetro é 3L. E a área, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, y vai ser P menos A. Então, 3L menos L2 raiz de 3 sobre 4, que é uma função do segundo grau. E vai te dar o quê? Uma função cujo gráfico é uma parábola que possui uma concavidade voltada para baixo, uma concavidade negativa. Então, ele tem um valor de máximo. E é isso que ele quer descobrir. Qual é o valor máximo? O valor máximo é o y do vértice, que é dado pela expressão menos delta sobre 4a. Então, efetuando os cálculos, então delta, B2 menos 4 vezes a, o a aqui é menos raiz de 3 sobre 4, e o c é zero. Então, essa parcela aqui vai embora. Ficaremos apenas com menos 9 dividido por menos raiz de 3. Mas o menos com menos dá mais, então vai ficar 9 dividido por raiz de 3. Racionalizando, raiz de 3 em cima e embaixo, vai ficar 9 raiz de 3 sobre 3, que é 3 raiz de 3. Então, a opção é a letra B, a opção correta. O perímetro de um triângulo equilátero em centímetros é um número numericamente, aliás, igual à área do círculo que o circunscreve em centímetros quadrados. Assim, o raio do círculo mencionado mede em centímetros. Então, nós temos um triângulo equilátero inscrito num círculo, porque o círculo circunscreve. Então, o triângulo equilátero está inscrito. É essa a situação. Então, vamos dizer que o lado do triângulo seja L. Tá? Bom, sabemos que a altura do triângulo equilátero, as alturas, as medianas e as bissetrizes do triângulo equilátero coincidem. E, portanto, o centro do triângulo ele é baricentro. O que significa ser o baricentro? Significa que a distância desse centro até o lado é a metade da distância desse centro até o vértice. Então, se eu chamar essa distância de A, de apótema, né, a altura desse triângulo é 3A. E o raio do círculo é 2A. Então, nós temos que 3A é a altura do triângulo. Então, é L raiz de 3 sobre 2. Então, L vai ser 6A sobre raiz de 3, que eu posso racionalizar, mas eu prefiro deixar para o final. Se houver a necessidade da racionalização, a gente racionaliza depois. Então, ele diz no enunciado que o perímetro é numericamente igual à área do círculo. Bom, já que o raio desse círculo é 2A e o lado do triângulo é L, então 3L, perímetro, é igual a π vezes o raio ao quadrado, PR2. Só que o raio é 2A. Mas sabemos que A é dado por... Aliás, L é dado por 6A dividido por raiz de 3. Então, eu tanto posso substituir A por L raiz de 3 sobre 6, ou posso substituir L por 6A sobre raiz de 3. Aí é opção. Né?
Mas depois eu vou ter que voltar ao A mesmo, porque o raio do círculo nós colocamos em função de A. Então é melhor, é mais conveniente nós termos o valor de A. Então substituir L por 6A sobre raiz de 3. Aqui nós podemos, claro, simplificar. Temos a garantia de que A é um valor diferente de zero. Posso simplificar por A. Posso simplificar por 2, e aqui ficaremos com 2 e aqui 3. Daí nós teremos que 9 dividido por raiz de 3 é 2πA. Ou A é 9 dividido por 2π raiz de 3. Precisaremos racionalizar. Então vamos racionalizar, ficando, portanto, com 9 raiz de 3 sobre 2π sobre 3, 2π vezes 3, ou 3 raiz de 3 dividido por 2π. Cuidado! A não é o raio do círculo que circunscreve o triângulo. A é o apótema. O raio do círculo é 2 vezes isso. Então, já que é 2 vezes isso, o raio vai ser 3 raiz de 3 sobre π. 3 raiz de 3 sobre π é a letra B. E essa era a nossa aula de hoje. Um grande abraço a todos e todas e até a próxima.